Oi, aqui é o pastor Rafael do Ministério Reconstruindo os Muros do Evangelho. E nesse vídeo eu quero falar com você sobre a casa do terror ou do amor? A casa do Pai, a casa de Deus, para a qual voltamos como filhos pródigos, nos arrependendo de nossos pecados e na qual fomos recebidos com uma festa, com um anel no dedo, com sandália nos pés. É a casa do terror ou é a casa do amor? Olha, pastor, claro que é a casa do amor. Deus é amor. Mas por que então nós a tratamos como casa do terror e vivemos como se fosse do terror? Não? Não vivemos assim? A maioria de nós não se comporta assim? Será que não? Bom, eu vejo bem claramente duas religiões distintas em meio aos que se confessam cristãos. De um lado, a religião de Jesus. De outro lado, o cristianismo, que é o sistema de crenças baseado em Jesus, que na verdade foi fundado por Constantino e seus sucessores, quando Roma institucionalizou o cristianismo como religião oficial e os sistemas de crenças foram tornados mais rígidos e cada vez mais complexos. Bom, então, a diferença entre a religião de Jesus e a religião do cristianismo é muito grande. A religião de Jesus vem do religare, é religação. Na verdade, a religião de Jesus é Jesus. Jesus é a religião, porque religare, religião significa religação, ou seja, o homem estava separado de Deus pelos seus pecados, jamais poderia alcançar a Deus, poderia ter comunhão com o Deus Santo sendo pecador. E Jesus fez a propiciação por esses pecados, substituiu o pecador na cruz do Calvário e permitiu que esse pecador fosse religado com Deus, que estava aqui em cima. Então, isso é religião, o que Cristo fez na cruz do Calvário. Ele é a religião. Então quem vive em Cristo, vive a religião de Cristo. E a religião do outro lado aqui, do cristianismo, apesar de manter a doutrina correta, a maioria delas, né? Pelo menos a básica, a que quase todos confessam, porque tem muitas seitas também baseadas nos ensinos de Jesus. Mas essa daqui, que é o cristianismo, o sistema de crenças, apesar de manter a doutrina correta em relação a essa religação de Cristo, do homem pecador, por meio de Cristo da cruz, com Deus, ela coloca um monte de outras coisas que invertem uma ordem primordial, tornando a casa de Deus. E não, quando eu digo casa de Deus, não é necessariamente a igreja ou o templo em que você vai, mas a comunhão entre os cristãos. O ambiente espiritual e social de comunhão de uma igreja ou de um conjunto de cristãos. Torna esse lugar casa de terror e não casa de amor. E isso não produz o principal. Isso não exala o principal. Não provém do principal. Mas inverte a ordem. A Bíblia aqui rapidinho. E eu quero ler com você dois textos bem rápidos. Você deve conhecer bastante eles. 1 Coríntios 13, muito conhecido, diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine.
Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Versículo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior destes é o amor. Então aqui nós temos as características do amor, que não são muito comuns entre os cristãos, e deveriam ser. Algumas delas principalmente. Em relação a pagar o mal com o bem, que é o que devemos fazer, a não se ofender com aquele que nos faz mal, mas orar por ele, não entrar em contendas. Quem é baseado na religião do cristianismo não está muito preso a isso, não. Mas quem vive na casa do amor, que é na religação que Jesus faz com Deus, esse pelo menos tenta e tem consciência do que é certo e errado em relação ao amor. Mas eu quero ler outro texto com você, que está na primeira epístola de João, no capítulo 4. E ele diz assim, no versículo de número 7. Perdão, versículo de número 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. E aqui o contexto fala de nos amarmos uns aos outros, mas obviamente o amor de uns para com os outros, ele é conjunto em relação ao mandamento principal, que é amar a Deus sobre todas as coisas. E desses dois mandamentos, segundo Jesus, dependem toda a lei e os profetas. Bom, então é o seguinte. Na religião de Jesus, quem ama teme a Deus. Quem ama cumpre os seus mandamentos, até porque quem não cumpre os seus mandamentos não o ama. Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. O próprio apóstolo João, na sua epístola, na sua primeira epístola, que nós lemos em outro trecho, diz que aquele que diz que ama a Deus, mas não cumpre os seus mandamentos, não o obedece, não o ama. É mentira. Só que o cumprir os mandamentos vem do amor. Porque João diz assim, olha, não que nós o tenhamos amado, ou seja, nós não fazemos as coisas, eu vou obedecer isso que Jesus fez, então aí eu vou mostrar que eu amo ele, e aí ele me ama. Não, nós não o amamos primeiro, não que nós o tenhamos amado, ele nos amou primeiro, e então nós o amamos. Então, vindo de Deus esse amor, e vindo de Deus a fé, que também provém dele, por esta fé nós vivemos. E aí o amamos sobre todas as coisas e, consequentemente, amamos os nossos irmãos, o nosso próximo como a nós mesmos. E isso faz com que, se eu amo, eu obedeço. Se eu amo, eu conheço. E se eu conheço, eu sei que não há nada maior, melhor e mais maravilhoso do que ele. E ele é amor. Então eu pratico o amor. Então eu obedeço. Então, quando eu leio nas Escrituras que Jesus me manda fazer algo no Sermão do Monte, ou diz para eu não fazer alguma coisa, ou em outro trecho qualquer das Escrituras, Deus me instrui, eu não vejo assim, bom, eu tenho que fazer isso para que Deus me aceite, ou para que eu seja bonzinho para com Deus. Não. Eu olho
e digo, eu preciso fazer isso porque eu quero agradá-lo. Porque eu quero ver Deus satisfeito comigo. Não que Deus precise dessa satisfação, mas eu preciso agradá-lo, eu preciso ser como Ele, eu preciso exalar o que Cristo exalou nessa terra. Eu quero agradar o meu Pai. Para usar um símbolo humano, mas usando também a humanidade de Jesus que fez isso. Eu quero ver o meu Pai sorrir para comigo, alegre para comigo. Então eu obedeço. Não o contrário, não um conjunto de regras do cristianismo. Eu vou à igreja, eu faço isso, eu faço aquilo, eu dou dízimo para não ser amaldiçoado, eu cumpro tudo que eu faço, eu não minto, eu não adultero, mas por dentro tá uma lascívia terrível, mas não adultera. Ou então eu dou lá o dízimo para não ser amaldiçoado. Se você tiver dúvidas sobre dízimos e ofertas, esse negócio que as pessoas inventam por aí para tirar dinheiro dos outros, há vídeos no canal aqui, o lado negro dos dízimos e ofertas, há um estudo sobre dízimos também, é só clicar no canal aqui, procurar a palavra dízimo e você vai achar. Só uma parte aí em relação a esse assunto. Então eu não preciso ficar preso nessas regras para agradar a Deus, porque isso é uma casa de terror. Quem ama teme a Deus. Não é o contrário, quem teme a Deus o ama. Ué, mas o temor do Senhor não é importante, pastor? Claro que é importante. O temor que provém do amor. Porque o temor sozinho produz o que produziu em Israel. O povo ficou apavorado com a manifestação de Deus no cume do monte, no Sinai. E não quis que Deus falasse com eles. Pediu que Moisés fosse. Ficou apavorado. E no que deu isso? Foram convencidos por demonstrações de poder, temeram, mas não permaneceram. O amor faz com que permaneçamos, porque o amor tudo suporta, o amor tudo espera, o amor jamais acaba. O amor sobre o qual nós lemos em 1 Coríntios 13, ele sim faz com que obedeçamos a Deus até as últimas consequências. Com que jamais o neguemos, com que amemos os nossos irmãos, com que o obedeçamos, com que não desprezemos algo que o Espírito Santo fala ao nosso coração por meio das Escrituras, que está atrapalhando a nossa comunhão com Deus, com que não olhemos para o pecado como uma coisa qualquer, mas o odiemos porque Deus o odeia. E que não olhemos para aquilo que Deus quer que nós façamos como algo que eu faço quando eu tenho tempo, não, mas como algo que eu preciso fazer, porque eu amo, e se eu amo, eu faço. Essa é a ordem correta, para que vivamos na casa do amor, né? Na religião que é Jesus, e não na religião cristianismo que tem muitas, né? Porque tá cheio de heresia por aí, mas mesmo nas que estão corretas, na religião cristianismo, no sistema de crença do cristianismo, que apesar de guardar a doutrina correta da religião de Jesus, inverte isso. O temor tenta conquistar Deus, tenta se amar a Deus porque se teme. Não funciona assim, porque Ele nos ama primeiro, Ele nos dá fé, então nós o amamos, e aí o obedecemos, e aí daremos fruto. E se realmente nós somos salvos, nós o amarmos e o obedecermos pela fé, os frutos virão e o amor brotará de nós. Então, guarde isso. Quem não ama não conhece a Deus. Não é quem não teme, é quem não ama. E aí, consequentemente, quem diz que o ama, mas odeia seu irmão, não o conhece. Quem diz que o ama, mas não obedece seus mandamentos, não o conhece. Porque o amor produz o obedecer aos mandamentos, a santificação, os frutos. O amor produz, o amor a Deus, produz o amor ao próximo. Porque ele já está aqui no nosso coração. Amém? Então, pastor, você está dizendo que a gente pode fazer tudo, então, que não tem que temer a Deus? Pelo contrário. Se há alguém que se deve temer, é o Senhor. Deve-se temer a Deus, claro que sim. Mas, depois de amá-lo. Se você o conhece, se você é cristão, depois de amá-lo.
em consequência de amá-lo, melhor dizendo. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus verdadeiramente, faça isso agora. Creia que o Filho de Deus morreu por você, que você não podia, por meio dos seus pecados, por causa dos seus pecados, se achegar a Deus. E Cristo tomou sobre si os pecados. Creia nisso pela fé, em nome de Jesus. E que te deu redenção. E a partir de agora você é uma nova criatura. Entre em contato conosco aqui, pelo YouTube, pelo Facebook, nós ajudamos você. Então, vivamos na casa do amor, que gera a obediência, os frutos. E não como legalistas que temem e tentam fazer um monte de coisas para agradar a Deus sem amá-lo, sem ser por amor. Até porque o que não é feito por amor, o que nós lemos em 1 Coríntios 13? Posso dar o meu corpo para ser queimado, posso ter fé para transportar montes, posso profetizar, posso ter dons, que não adianta nada. Por quê? Porque não vem do amor, não provém do amor, mas provém de temor, de justiça própria e etc. Tá ok? Então vivamos na casa do amor e não do terror. Amém? Se você gostou desse vídeo, clica aqui no like. Não esquece de clicar aqui para se inscrever no canal, para receber as notificações quando fizermos vídeos novos. Dia sim, dia não, colocamos vídeos aqui. Se você está vendo no Facebook, clique em curtir, compartilhe, marque um amigo. Deixe seu comentário ou com uma dúvida, seja no YouTube ou no Facebook, ou com uma sugestão para os próximos vídeos. Há centenas de vídeos aqui no canal, milhares de horas de vídeos aqui no canal. Se você está conhecendo agora, assista mais alguns outros para nos conhecer melhor. Se você já nos conhece, já nos acompanha, eu louvo ao Senhor pela sua vida. Nós temos, você já deve saber, temos dificuldades em continuar porque não vendemos o Evangelho, não vendemos objetos ungidos, não prometemos que Deus vai abençoar e enriquecer as pessoas em troca de ofertas, não barganhamos com Deus nem oferecemos barganhas. Então, recebemos apenas ofertas por amor e dependemos, precisamos pagar aluguel, precisamos pagar estrutura online, estrutura física para manter esse ministério produzindo muito conteúdo por dia, atendendo pessoas, dezenas de pessoas por dia e levando o verdadeiro evangelho. Isso custa muito dinheiro e nós recebemos pouquíssimas ofertas de amor, então estamos sempre com risco de parar. Então se Deus colocar no seu coração, ou se você sentiu-se tocado, ou sente-se tocado com esse ministério e pode nos ajudar, vai ter um link aqui na postagem, em cima, embaixo, em algum lugar. Você pode contribuir mensalmente. Não é R$1.000 não, R$2.000 não para comprar martelo ungido não, irmão. É coisa pouca e você já nos ajuda. Se quiser ofertar mais, é claro, você pode. Mas com 30, 10, 15 reais por mês você nos ajuda muito, tá? Você também nos ajuda adquirindo nossos livros, tá bom? Tem um link aqui também para você fazer isso. Ao livro Dentro da Igreja Longe de Deus já foi lançado e agora 15 de março de 2018, se você estiver vendo antes, aguarde. Se você estiver vendo depois, você vai ver que já foi lançado o livro Aniquilação, a Última Hora. É o primeiro livro da trilogia Aniquilação, que é uma ficção com pano de fundo cristão. É muito interessante, tenho certeza que você vai gostar. Eu escrevi os dois, o pastor Luciano está produzindo um outro livro e comprando esses livros você também nos ajuda, tá bom? Então Deus te abençoe, em nome de Jesus, e até o próximo vídeo. Tchau!